Você que tem a sua Bíblia Sagrada, abra no livro de Deus dos céus, que a letra do papel não pode descrever. 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Enquanto os irmãos estão localizando o texto, eu quero tributar a Deus a minha alegria por mais uma vez estar compartilhando da poderosa palavra de Deus nesse ambiente. Quero agradecer a Deus pela vida do evangelista Rogério, pela vida do pastor Lani Miner, que me dispôs essa oportunidade. Eu sou totalmente grato. Quando eu entrei nessa igreja, eu tinha de 16 para 17 anos de idade. Eu não sabia o que era ministério, não sabia o que era teologia. Era apenas um menino que queria ser um obreiro. E o pastor olhou para mim e disse: meu filho, eu vou fazer de você um obreiro. E hoje, pela graça de Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar pregando a sua poderosa palavra. Também quero tributar a Deus, agradecer a Deus pela vida do pastor Edson Grijó. O Senhor tem operado grandemente na sua vida. E tributa a Deus pela sua recuperação, pois o exemplo do Senhor na obra de Deus me encoraja e encoraja os obreiros que aqui estão. Deus lhe abençoe, pastor. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Nós leremos do versículo 38 até o 42. Quero pedir quem está lá em cima na mídia, quando eu estiver ministrando, puder colocar o texto para nós acompanharmos e entendermos a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38, que diz: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não a conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer, porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitando-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Versículo 42. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes da sua palha, e disse: Dai ao povo para que coma. Eu quero que você repita o tema dessa mensagem nessa noite comigo. É tempo de Pentecoste em Gilgal. É tempo de Pentecoste em Gilgal. Se assenta dando glória a Deus. Senhores, Josué capítulo de número 5 é um recorte de Israel que revela a grandeza e a beleza do nosso Deus. Antes da conquista da terra prometida, uma nova geração estava sendo desafiada a se consagrarem ao Senhor e a compreenderem a importância da obediência pactual. Após a libertação do povo de Israel do Egito, o povo de Israel tinha um percurso de 200 quilômetros
do Egito à terra prometida. Entretanto, apesar da libertação física do Egito, o coração daquele povo ainda estava se voltando constantemente a uma mentalidade de escravo e de incredulidade. Em meio à provação, a humilhação de uma mentalidade que uma hora ou outra se voltava para o Egito, eles endureciam o coração mediante a bondade de Deus. E essa incredulidade atrapalhou o progresso daquele povo. Eles não puderam entrar na terra por causa do seu coração incrédulo e perverso. Diante da provação que a incredulidade fazia com que eles acreditassem na providência divina e voltavam as suas mentes para a mentalidade de escravo. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo de número 3, Hebreus capítulo de número 3, no versículo de número 5, leia comigo. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua casa ou a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Versículo 16. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Versículo 17, que diz: mas com quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Versículo de número 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Versículo 19 diz: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Queridos, o capítulo 5 de Josué, no capítulo 5 mostra como Deus removeu a humilhação do Egito no coração daquela nova geração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou devagar e aprove a Deus que abençoe a exposição da sua palavra. O capítulo 5 demonstra como o Senhor arrancou a humilhação, Charles, da mentalidade daquele povo, daquela nova geração que estava sendo desafiada. Silas, em Josué capítulo de número 5, abra sua Bíblia comigo, no versículo de número 9. Josué, capítulo de número 5, versículo de número 9, que diz: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito, por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Queridos, a palavra Gilgal no original significa uma roda. Por isso o nome foi dado para representar aquela cidade, pois dali foi a rolagem e a tirada da humilhação do Egito do coração do povo. Mas como o Senhor removeu em Gilgal aquela humilhação daquela nova geração? De 3 formas, Emerson. Primeiro, disciplina e exclusão da velha geração. Segundo, através da restauração da circuncisão. Terceiro, a celebração da Páscoa. É por isso que a Páscoa ela é celebrada como a lembrança daquilo que Deus
fez para com o povo no Egito. Em 2 Reis, capítulo de número 2, Eliseu me parece ser responsável por algumas escolas de profeta. No versículo 2, há uma escola de profeta em Betel. No versículo 4, há uma escola de profeta em Jericó. E uma dessas escolas que o profeta Eliseu está tomando conta é no capítulo 4, no versículo 38, em que lemos. Há uma escola de profetas em Gilgal. A escola de profetas não era nada mais e nada menos do que uma congregação de jovens que se assentavam ao pé do profeta para estudar a lei de Deus e para ouvir as suas instruções. Nós vemos que a escola de profetas era um ambiente que se fazia a sua conferência pentecostal. Era na escola de profetas que havia os cultos de domingo e os cultos de doutrina toda terça-feira. Era na congregação de Gilgal que o povo de Israel, os homens, se assentavam para ouvir a palavra de Deus. Só que Josué capítulo 5 e 2 Reis capítulo 4 não há comparação. Por quê? Porque o povo que está fazendo um pacto com Deus, tirando a mentalidade do Egito, no capítulo 4, Israel e Gilgal está havendo uma grande fome. Olha o que o texto diz, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. A cena do capítulo 4 é que o tempo de Josué, capítulo 5, o povo estava fazendo um pacto em Gilgal. Já no capítulo 4 de Reis, o povo totalmente se esqueceu de Deus. Mas, para tirarmos algo desse texto em que lemos, nós precisamos fazer uma pergunta para o texto. Fazemos perguntas. Primeiro, por que havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam na sua presença? Segundo, por que o profeta está fazendo um caldo de ervas? Entenda, você pode olhar para mim e dizer: os filhos dos profetas estavam na presença de Eliseu porque Eliseu estava lá. Podemos colocar essa resposta. Mas a pergunta que não quer calar: por que ele está fazendo um caldo de ervas? Aí você vai me responder: ora, está fazendo um caldo de ervas porque havia fome naquela terra. Só que era a única coisa que tinha, então é por isso que ele está fazendo caldo de ervas. Só que não era a única coisa que tinha, porque tinha farinha no versículo 41. Aí você vai dizer: ele não fez pão com a farinha que tinha porque tinha pouco. Se tinha pouco, então por que no verso 43 ele multiplica o pão, mas não multiplica a farinha que está dentro de casa? Nós vemos que não é à toa que o profeta está fazendo um caldo de ervas. Mas para compreendermos o versículo 38, a gente precisa fazer uma interpretação do versículo 42 ao 38. De baixo para cima ou da frente para trás. Como assim? Versículo 42 está escrito: e um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Essa expressão, primícias dos pães e as espigas verdes da palha, está dizendo que ele está vindo de uma colheita de Pentecostes. Ele está vindo de um Pentecostes. Entende isso daqui? Para entendermos o texto, Márcio, a gente precisa entender o que é Pentecostes e o que é Páscoa. Porque Flávio Coelho disse muito bem
que não se tem Pentecostes se não tem Páscoa. O que é Pentecostes? Pentecostes no grego significa 50. 50 dias. Então, logo o dia da Páscoa, se contava 50 dias até o dia de Pentecostes. E o que eles faziam nos 50 dias? Ficavam parados? Ficavam esperando, mexendo no Instagram? Não. Todos os dias eles colhiam da sua seara para levar ao sumo sacerdote. Eles pegavam as primícias e levavam ao sumo sacerdote. Como de forma de agradecimento e sustentar o ministério sacerdotal. Então eles levavam as primícias. Então, esse rapaz está vindo de Baal Salisa, viajando para entregar as primícias para o profeta, porque ele enxergava que no profeta havia autoridade sacerdotal. Só que entenda uma coisa, no versículo 38 o profeta está fazendo caldo de ervas, e no versículo 42 tem alguém vindo de Pentecostes. Só que o texto está dizendo, ele está vindo de Baal Salisa, mas o texto não diz quantos dias depois. O texto diz que é vindo de Baal Salisa. Então entenda uma coisa, queridos. A festa de Pentecostes é festa de colheita. E quando nós compreendermos agora o que é Páscoa, nós entenderemos o versículo 38, por quê? Porque ao contrário de festa de Pentecostes sendo pública, a festa de Páscoa era uma festa familiar. E como se executava essa festa? Primeiro, eles faziam um banquete. E o que tinha no banquete? Cordeiro de 1 ano, pão sem fermento e erva amarga. Compreendo uma coisa, cordeiro de 1 ano. Por quê? Porque representava a morte do cordeiro e o seu sangue foi passado nos umbrais da porta. Por que pão sem fermento? Porque o que demora a fazer o pão crescer é o fermento. Então, trigo misturado com água, fazendo pão, significa a rapidez que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E por que ervas amargas? Deus tirou a amargura do seu povo. Só que entenda uma coisa, esse banquete não era só o simbolismo. Não era só um simbolismo de cada refeição. É uma estratégia de Deus. Por quê? Vamos supor, se a família não tinha condição de ter um cordeiro, como que ia celebrar a ceia? Comendo pão sem fermento. A prova disso é que quando Jesus está vindo de viagem e vai para o cenáculo, não tem cordeiro na mesa, mas tem pão e vinho. E se a família não tivesse pão, trigo? É impossível. Claro que era possível, porque em Pentecostes as espigas que caíam eram para os mais pobres. Então tinha pessoas que nem trigo tinha. O que eles faziam? Pegavam as ervas e faziam um caldo para celebrar a ceia. Então entenda uma coisa, para Deus o que importava era a celebração da Páscoa. Se não tiver cordeiro, faz com pão. Se não tiver trigo, faz com ervas. Mas não deixe de celebrar a Páscoa. Porque qual era a intenção de Deus? É fazer o povo entender. Deus tirou da escravidão o seu povo do Egito. Deus tirou a mentalidade de escravidão do seu povo no Egito. É por isso que o profeta Eliseu está fazendo caldo de ervas. Porque naquele dia era Páscoa. Ele está fazendo Páscoa e 42 tem um vindo, não se sabe quantos dias, mas vindo de Pentecostes. É aqui que compreendemos o texto. A proposta do escritor não é dizer que havia fome na terra e os filhos dos profetas estavam com fome, então vamos fazer um caldo de ervas. Não. A proposta do escritor é demonstrar que mesmo havendo fome na terra, Eliseu não deixou de ir celebrar em Gilgal. A proposta do escritor é demonstrar que mesmo havendo crise na terra, ele não deixa de agradecer.
A proposta do escritor é demonstrar que a falta não possibilitava e impedia Eliseu de ir para Gilgal. Está em crise, mas vamos para a Páscoa. Mas não tem cordeiro, faz com farinha. Mas não tem farinha, faz com o que tem. Não vamos deixar a crise nos parar. Preste atenção aqui nessa noite, meus queridos. Infelizmente subiram 2 tipos de igreja sobre essas escadas e estão no meio da nossa gente. O primeiro tipo de pessoa é aquele que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Ele até saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. A principal característica desse tipo de povo é que ele sempre gosta de lembrar do passado. Ele olha sempre para o passado. E esse tipo de gente é reclamão, é murmurador. Não gostei do pregador, não gostei da conferência, não gostei de quem está cantando, não gostei de quem está dirigindo. Para mim nada tá bom. É reclamão e murmurador. Por quê? Porque quando ele olha para a falta do presente, ele se recorda da abundância que tinha no passado. É por isso que ele sempre vai dizer: antigamente eu tinha dinheiro, antigamente eu andava de moto para cima e para baixo. Ele sempre olha e diz: se falasse comigo antigamente, não aconteceria isso. Mas eu vim te dizer uma coisa: esse tipo de gente vai morrer no deserto, vai morrer na prova, vai morrer no Egito. Mas existe um segundo tipo de povo. E quem é esse povo? É um povo que subiu sobre essas escadas, sendo assediado pelo diabo, sendo assediado pela crise, sendo assediado pelo problema. Mas é isso que me chama a atenção, é que está faltando dentro de casa, mas ele não deixa de ir para Gilgal. Está faltando leite da criança, mas ele não deixa de ir para Gilgal. Oh glória! Está com depressão, mas não deixa de adorar. Está com ansiedade, mas não deixa de adorar. Eu vim te dizer nessa noite que há um varão subindo de Baal Salisa, pentecostal, com provisão na mão. Tem um varão subindo com o pão na mão. É melhor ser livre dependendo de provisão de Deus do que ser escravo comendo na mão do diabo. Eu vim te dizer uma coisa: hoje tem provisão, tem força, tem poder, tem unção da parte de Deus. Eita, levanta a sua mão nessa noite, levanta a mão de profeta. Talvez você subiu e o diabo está te dizendo: pastor, mas fulano, você é dizimista e fulano não é, e está acontecendo. Mas você é crente, foi na conferência, e quem não foi está sendo abençoado. Só que você vai olhar para esse demônio e vai dizer: é porque depois que a mente do Egito saiu de mim, eu entendi que nem só de pão. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu não tenho esse costume, eu não tenho, mas pega na mão dele. Diga para ele: tem provisão de Deus, tem unção de Deus, tem força de Deus. Olha o varão subindo com o pão na mão. Olha como a provisão está chegando. O diabo vai sair fora hoje. Vai sair do teu caminho. Vai sair da tua reta. Deus está enchendo de provisão. Eu se encontrei com ele nessa madrugada e vim trazendo pão para a tua vida nessa noite. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá com depressão, continua adorando. Mas a ansiedade está batendo na porta, continua adorando. Tá triste, lá em casa tá cheio de problema, campista. Lá em casa tá dor de cabeça, tu não sabe o que eu deixei lá. Mas hoje tem um homem subindo de balsa lisa com pão na mão. E tá vindo com palha e trigo para tua história hoje. Essa mal é de evaociar. É porque hoje em dia eles falam que não pode falar línguas estranhas no microfone. Lá pra fora, aqui não. Aqui eu sou pentecostal. A linguagem aqui é do céu. A veste aqui é do céu. O pão é do céu. É maná de Deus. Samarato revassai. Olha aqui para mim. Eu estou sem voz e vou devagar. Versículo de número 39. Versículo 39. Então, um saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela. A sua capa estava cheia de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não a conhecia. Olha aqui. O profeta entrega a responsabilidade. Você pode discordar, não é questão doutrinária. Eu acredito que seja Geazi. O texto diz que eu vou te entregar uma responsabilidade. Na visão do profeta, ele tinha capacidade para executar. Só que o texto diz que quando ele vai preparar o alimento, porque nos versículos antes, ele já tinha o cajado de Eliseu, já não tinha funcionado. Eliseu, vou te dar mais uma chance para trabalhar. Vou te dar mais uma chance para ver se vai. Vou te dar mais uma oportunidade. Aí o texto diz: o servo está todo empolgado. O profeta mandou eu trazer alimento para dentro de casa da congregação. E vai o profeta, o servo, colher ervas. O profeta diz: traz ervas para fazermos um caldo. Só que no meio do caminho, aquele rapaz ele encontra uma planta chamada parra brava. E o seu fruto era colossíntidas. E o texto diz: e as cortando, encheu a sua capa. O servo pediu para encher de erva, profeta, e ele está enchendo do fruto da parra brava. O que é colossíntidas? Colossíntidas, ela é totalmente amarga. Ela é totalmente amarga e é extremamente venenosa. Alguns dizem que trata-se de um laxante estomacal. Ela era totalmente venenosa. Só que o rapaz está enchendo a capa. Ele está cortando e enchendo a capa. O profeta: bota a erva. Ele: estou enchendo a capa. Eu vou mostrar para o profeta que eu me arrependi. Eu vou mostrar para o profeta que eu melhorei. Era para me trazer erva, eu estou trazendo fruto. E ele começa a encher. Só que o porquê que ele está enchendo a capa? Porque colossíntida são pequenos pepinos. E a sua cor chama atenção porque é amarelada. Parece uma pequena abóbora. Aí ele: achei. É isso que a gente vai comer hoje. É isso que a gente vai encher o povo hoje.
Só que o que me chama a atenção é que esse servo tem um caráter disfarçado. Ele parece que está pronto, mas não está. Ele parece que está preparado, mas não está. Ele acha que está pronto. Só que entenda uma coisa. Nós vemos que quem é falso tem um caráter falso, atrai só o que é falso. Por quê? Porque ele é falso porque ele não as conhecia, estava despreparado e estava enchendo a capa de algo que ele não conhecia. Achou que estava trazendo comida, mas está trazendo veneno. Não sei como eu vou falar isso, mas é gente que tem caráter disfarçado. Já percebeu que fofoqueiro só anda com fofoqueiro? Profano só anda com profano. Nós vemos que gente que reclama só anda com gente que reclama. Murmurador só anda com quem murmura. É gente que tem caráter disfarçado, está no nosso meio, está com fermento dentro. Ele está com fermento, ele parece ser, mas não é. Mas é isso que me chama a atenção. É que o que chamou a atenção dele foi o formato e a aparência. Sabe como você conhece esse tipo de gente? Ele só valoriza o formato e a aparência. É filho de quem? É parente de quem? Quanto é o patrimônio? Quem foi que indicou? Aí o irmãozinho que não parece ser ele despreza, não dá nem a paz do Senhor, mas ele só valoriza quem tem. Só que eu vim te dizer nessa noite, hoje é dia de Deus arrancar essa raça do nosso meio e te botar Davi, tirar Davi do pasto e tirar José da prisão. Está na hora de Deus tirar Davi do meio das ovelhas e tirar José dentro da cisterna. Deus está cansado com essa geração, mas Deus me trouxe para te dizer: continua orando, continua buscando, continua ensaiando. Vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora. Não é conferência pentecostal? Isso daqui não é conferência pentecostal? Caráter disfarçado. E ele está todo feliz. Ele está feliz porque estou trazendo provisão para dentro de casa. Eu estou trazendo para o meio da nossa congregação. Só que nós vemos que ele era servo e recebeu um grande cargo de quê? Você está responsável de alimentar. Você vai ser visto por todos. Você está responsável. Se ficar ruim ou bom, a responsabilidade é sua. Ele está trazendo veneno dentro de casa. Está disfarçado. Só que no versículo 42 tem um homem que ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe o seu CEP, mas na mão está carregando pão. É baraçai. Nós estamos vivendo num tempo que a gente valoriza quem prega. Fulano grita muito, prega muito. Fulano tem uma voz afinada, canta muito, mas está disfarçado. Só que Deus vai começar a tirar do pasto, tirar da caverna, tirar do ventre do peixe, e vai dizer: é você que vai pregar, é você que vai cantar. Levanta a mão e começa a dar glória. Ei, olha lá. Olha o que Deus vai fazer com você. Deus veio nessa noite para te relembrar que Pentecoste é a provisão. Deus veio te trazer força para permanecer nessa caminhada. Ele sempre quer aparecer. Ele amarra no púlpito.
ele amarra do microfone, ele quer isso, quer aquilo, ele parece que está preparado, mas não está. Mas por que não me colocou? Por que não me botou para cantar? Por que não me deu oportunidade? E o profeta está dizendo: calma, você não está preparado ainda, não é o momento, fica tranquilo, vai chegar a sua hora. Ele está dizendo: eu quero, me levanta logo, me dá logo. E o profeta está dizendo: calma, calma, fica tranquilo. Enquanto isso ele está eufórico, tem um rapaz devagarzinho subindo Baal Salisa. Mas você não vai ter nome, você não vai receber oportunidade, mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá, mas você não vai cantar. Eu vou estar lá, porque eu estou carregando provisão. O pregador prega, o cantor canta, eu oro, eu intercedo, eu faço. Emaciotevarabaúta, Remaraçai, Revarossamaoterabachorevassai. Tem provisão vindo aqui, irmã. Continua orando pelo teu filho, continua olhando pelo teu marido, continua nessa adorando. Uma hora a depressão vai embora, uma hora a ansiedade vai embora, uma hora a porta se abre. Esse varão pentecostal entrou nessa casa com provisão. Essa é a essência de um pentecostal. Sem ter nome, sem se aplaudir. Ele foi levar pão e foi embora. A essência de um pentecostal é isso. Eu não quero ter nome. É para preparar comida? Eu vou. É para preparar o lanche para as crianças e o adolescente depois da EBD? Eu vou. É para ir para o evangelismo? Eu vou. Aí a irmã liga para outra: e aí, vão na visita? Ué, eu vou. Aí alguém pergunta: mas por que você vai? O pastor não vai estar lá, fulano não vai estar lá, ciclano não vai estar lá. Eu vou. Eu não sou movido a destaque. Eu não sou movido pelo olhar do homem, porque todo mundo estava olhando para Saul e dizia: é esse nosso rei, é grande, é forte. Só que Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, você está enganado, eu não vejo como o homem vê. Vai lá no pasto, tem um rapaz lá, ele está lá. Deus te viu hoje, Deus te viu hoje. Sinto o peso de Deus. Eu sempre digo isso daqui, vou dizer. Alguém olha e diz: olha, é responsabilidade para pregar. E todo mundo estava dizendo: olha, e diz: fulano vai pregar na conferência. Aí me mandaram mensagem e disseram: Felipe, você vai pregar. E eu doido para correr. Eu doido para correr, porque eu não sou movido a púlpito. Mas toda vez que eu subo no altar, parece que eu estou no Coliseu e há uma nuvem de testemunha. Parece que eu vejo Paulo, parece que eu vejo Estevão, parece que eu vejo Jonathan Edwards, parece que eu vejo Charles Spurgeon, parece que eu vejo Daniel Berg, Gunnar Wingre olhando para mim dizendo: eu preguei a palavra, então prega a palavra, prega a verdade. Eu não estou nem aí para cara feia, eu não sou movido a tapinha nas costas, eu vim trazer pão de Deus. Essa é a essência de um pentecostal. Ele está no bastidor, mas ele tem prazer de fazer. Não é ele que vai pregar, mas ele está dizendo: eu vou orar pelo pregador, porque através dele ele vai trazer pão para a minha vida. É através dele que Deus vai trazer coisa nova para a minha vida. Só que entenda uma coisa, Emerson. O rapaz vai para o campo.
E ele olha e observa. Achei a boa. Perdoe pelo ditado, por essa expressão. Mas eu achei. O profeta me pediu isso, eu vou trazer algo melhor. Só que por trás tinha veneno. Achei a técnica de como encher a igreja de jovem. Achei a metodologia para permanecer crente. Eu achei a metodologia. Parece até ser bom o alimento. Só que o final é morte. Um certo pastor, Jonathan Braga, ele estava na Inglaterra. Ele é um pregador. E ele disse: meus irmãos, olha esse templo. E quando olhei para o templo era grande, era lindo, era perfeito. Aquelas igrejas antigas que aqueles grandes homens pregavam. Ele dizia: tá vendo isso daqui? Depois do avivamento que houve aqui, e por causa que a igreja abandonou a palavra, tá vazio. Se tornou um clube. Tá vendo ali? Ali fazia escola dominical. Ali as crianças ficavam. Sabe o que é? É depósito de construção. É porque abandonou a palavra para usar técnica. Abandonou a palavra para usar metodologia. Eu vim te dizer nessa noite: a Assembleia de Deus em Itacibá não vai cair nessa artimanha do diabo. A porta se abriu em 1910. A Assembleia de Deus em 2024 está de pé. É a palavra de Deus. Vai dando glória, vai dando glória. Levanta a sua Bíblia e diz daqui, olha para o céu e diz: isso daqui é a Assembleia de Deus. Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. Vamos usar metodologia. É gente que não ora. É gente que não busca. Porque quando gritaram e disseram: a morte na panela, aí o profeta disse: tem uma solução. Taca farinha. Coloca farinha. Está envenenado. Põe farinha. Fofoca, põe farinha. Murmuração, põe farinha. Olha para mim. A obra do Dr. Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores, ele diz que a maior pregação que os puritanos abordavam era a mensagem pastoral. Porque na pregação pastoral parecia que o pastor pregava a vida daquelas pessoas. Na mensagem pastoral enchiam a 2.000, 3.000 pessoas. Porque quando o pastor pregava, o irmão ia para a igreja e dizia: pastor Martin Lloyd Jones, se eu tivesse contado a minha história, talvez o Senhor não tinha resposta. Mas através da palavra, aí o doutor disse: o povo que dá mais trabalho para o pastor é o povo que não vai no culto da palavra. O povo que traz mais dor de cabeça para o pastor é aquele que não vai no culto da palavra. Eu vim te recomendar uma coisa nessa noite. Antes de perguntar ao pastor, vai no culto de doutrina, porque é lá que tem a resposta de Deus. Eu estou falando do homem que falou do século 20. O último puritano. Ele disse: precisamos. Você acha que é da agora? Essas técnicas? Você acha que é agora? Essas artimanhas do diabo? Vassoura ungida? Flor ungida? Segura na mão do seu irmão e dá 50 pulos. Bota a mão na cabeça. É só falar: solta um lá menor, parece que o fogo pega. Você acha que é de agora?
Isso daí já vem de muito tempo atrás. Só que Paulo diz para Timóteo, no capítulo de número 4, na sua primeira carta, dizendo: Timóteo, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo a seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmo. Aí Timóteo pergunta, manda uma carta para Paulo e diz: mas o que eu faço? Versículo 2: pregue a palavra, canta a palavra, ora com a palavra, consagra na palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Fica de pé nessa noite. Canta, Vinícius. Canta, Deus proverá. Porque Deus vai prover força hoje. Essa doutrina de demônio que está entrando no meio da nossa igreja para acabar com as nossas assembleias de Deus. Não só a Assembleia de Deus, mas essas doutrinas que está querendo apagar o fogo na nossa igreja. Não, a nossa igreja precisa estar firmada na palavra. A gente não precisa de coach, a gente não precisa de palavra de prosperidade, a gente precisa de Bíblia ensopada de unção. Levante as suas duas mãos e comece a orar comigo. Ele vai cantar e você vai começar a clamar a Deus. Deus, eu posso até estar visita lá agora, mas nunca destruído. Diga para ele: Deus, visita lá agora. Me encha nessa noite. Eu posso até sofrer, mas o homem canta com verdade. não virá, e minha fé deixa essa essência pentecostal, Vinícius, exalar sobre esse ambiente. Eita, Maracha. Ele não falha, não. Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo, sem imposição de mão. Quer ver? Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Ela é macanto rabaxora. Eu posso ser provado. É narabaxai. Olha Jesus se enchendo. Leva poder para Oriente, pastor Marco José. Leva poder, pastor Sival, para Bandeirantes. Pastor Hilton, leva poder para Tucum. Essa igreja não vai se dobrar. Não vamos comer na mesa de Jezabel. Aqui tem comida. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Camara choremia. É barute revalsai. Deus proverá. Ei, vem na pressão, músicos. Ele vai proverá. Deus proverá. Eita! E quando azeite e a farinha faltar, e quando a minha força se isso daqui é a Assembleia de Deus. Receba poder pentecostal. Leva poder para tua casa, para tua história. Seja ensopado da unção. Mesmo falho, Ele me faz andar sobre as águas. Deus proverá. E quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho Ele me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não. Oh, Deus proverá. Olha ele entrando. Ele vai te encher hoje. Pede ele para te encher.
É Massarápia. Deus proverá. Espírito Santo, olha, entra lá agora. Entra lá, Jesus. Deus proverá. É Camanturabachá. Quando o azeite e a farinha Eita. faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Samarás. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho Ele me faz andar. Ele vai te fazer andar sobre as águas. Lá menor, enche-me. Pede Ele pra te encher. Até transbordar. Pede Ele pra te encher. Derrama Tem sua jovem chorando ali atrás. glória. Tem alguém clamando lá atrás. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a profetizar. Você vai voltar. É com você mesmo. É com você. Leva a provisão pra casa. Leva a provisão. E enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos irmãos tem aqui que ainda não tiveram a experiência do batismo do Espírito Santo? Levante a mão. Quantos tem aqui que ainda não foram batizados no Espírito Santo? Uma irmã,